Gente, com a liberação do uso de máscara em grande parte do país, muitos estados estão registrando alta no número de casos novamente. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a médica infectologista Moara Borges. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Doutora, voltar a usar máscaras em lugares fechados e o uso de álcool em gel é preciso nesse momento? Sim, com certeza. Na verdade, em locais fechados, a orientação ainda era necessária, principalmente para aquelas pessoas dos grupos de risco. A higiene de mãos, ela sempre vai ser pertinente, independente da presença deste vírus ou de outros, e também para outras infecções. Ela é uma medida muito importante. Agora, as pessoas devem ficar muito atentas a qualquer sintoma respiratório, porque pela circulação atual de uma subvariante muito transmissível, as pessoas terão os sintomas, talvez menos importantes, mais leves, mas continuarão transmitindo para os seus pares. Então, o uso de máscara também para as pessoas sintomáticas vai ser muito relevante. Bom, pelo o tom que a senhora falou, eu li nas entrelinhas que não é só em lugares fechados, não. Vamos usar todo mundo, mesmo que as autoridades não decretem isso aí, que tem que se usar também em lugares abertos. Mais ou Em menos isso que eu locais entendi? em locais abertos, pela ampla circulação, ventilação, nós não possivelmente retornaremos a uma obrigatoriedade em forma de lei. Mas para as pessoas com sintomas respiratórios, esse sim, obrigatoriamente o uso de máscara até em locais abertos, para minimizar a transmissão para as pessoas ao seu redor. E a gente sempre recomendou ainda a manutenção do uso de máscara próximo às pessoas dos grupos de risco. Por exemplo, os idosos, os que estão fazendo quimioterapia, que têm alguma doença ou usam algum remédio que baixa a imunidade. Os familiares devem proteger essas pessoas e utilizar máscara próximos a eles, porque nós ainda temos aquelas infecções assintomáticas. E essas pessoas, mesmo vacinadas, ainda seriam grupos que poderiam ter quadros mais graves. Doutora, uma coisa que eu tenho visto muito aqui em Goiânia, aqui no estado de Goiás, a temperatura baixa, o tempo muito seco. E muitas pessoas reclamam de rinite alérgica e coisinhas que pareçam com isso. E estão usando a máscara. As pessoas que têm esse tipo de problema, elas são mais suscetíveis à Covid-19 ou não? Elas não são mais suscetíveis, mas os sintomas eles são muito parecidos, principalmente para as pessoas que já estão vacinadas. Atualmente, elas terão sintomas de obstrução nasal, coriza, que é o escorrimento do nariz, às vezes o incômodo na garganta, que pode muito ser confundido com essas patologias alérgicas. Mas a atenção a esses sintomas e a testagem em populações com disponibilidade, inclusive pelo sistema público, é muito relevante. Porque neste momento a gente não vai saber diferenciar apenas clinicamente quem tem ou quem não tem Covid ou outros vírus respiratórios. Mas essas pessoas não têm uma predisposição maior, não. Ah, tá certo. Mais reconfortante. Existe alguma diferença dos casos de Covid-19 que estão surgindo agora com os que surgiram em março de 2020, no início da pandemia, doutora? Existe sim, e principalmente porque nós tínhamos uma população que nunca havia sido exposta a esse tipo de coronavírus. Então, as pessoas que tinham a infecção, eles evoluíam em sua maioria com possibilidade de quadro infeccioso mais grave, com presença de pneumonia. É gritante a diferença dos exames de radiologia, por exemplo, tomografia de pulmão, que nós tínhamos lá em 2020, com os casos que nós vemos agora. Isso se deve tanto pela cepa, né, o vírus original,
uma população que não tinha nenhuma forma de imunidade prévia e também pela capacidade do organismo de lidar melhor agora com essas variantes, pela possibilidade de a pessoa ou já ter tido uma infecção ou estar vacinada. Nós sabemos também que a variante Ômicron, ela é extremamente transmissível, mas ela causa casos um pouco mais leves e isso se mistura com as pessoas vacinadas. Então, existe sim essa diferença. Doutora, tem muitas pessoas que tomaram a primeira, segunda, terceira e falam assim, a quarta dose eu não vou tomar não, porque eu estou ouvindo falar que dá uma reação muito forte, deixa a gente prostrado, até com febre, mas esses sintomas passam, né? E a proteção fica, não é isso, doutora? Exatamente. O que a senhora disse é o mais importante. Nenhuma vacina que nós temos até hoje, em todo o nosso calendário vacinal, é isenta de eventos adversos. Então, realmente, quem já teve exposição aos antígenos desse vírus antes, pode ter sintomas como dor no corpo, mal-estar, uma febre que dura no máximo 1 a 2 dias, ou dor no local. Isso é comum e é esperado para a maioria das vacinas. Mas a proteção que essa quarta dose traz, principalmente aos grupos de risco, é extremamente relevante, porque nós aprendemos que com a Covid-19, depois de mais ou menos 4 a 6 meses, a nossa imunidade contra a infecção sintomática, ela cai muito. E essa quarta dose, ela, apesar de não evitar uma infecção sintomática na maioria das pessoas, por conta da característica dessa subvariante, o que nós queremos é que as pessoas continuem não tendo casos graves. Idosos, por exemplo, maior que 70 anos, eles têm uma resposta vacinal muito ruim. Então, o objetivo da quarta dose para a população imunossuprimida e idosos é evitar casos graves. E isso é extremamente relevante. O tempo seco, frio, contribui para as contaminações virais, doutora? Contribui principalmente porque as pessoas elas passam a ficar mais aglomeradas em Verdade. ambientes fechados, e isso contribui para a transmissão de qualquer vírus respiratório. Exatamente por isso que a campanha de gripe sempre começa antes que haja esse período de inverno, vamos dizer. Porque nessa população que fica mais aglomerada, se protegendo do frio, a transmissão ela é sempre mais aumentada. No passado, doutora, a H1N1 era indicada apenas para as pessoas acima de 60 anos. Depois, com o advento da Covid, está liberado para todo mundo, doutora? Pelo Sistema Único de Saúde, ela é disponibilizada para idosos, para a população de imunossuprimidos e para aqueles que têm algum fator de risco, e os profissionais de saúde. Mas a indicação pela Sociedade Brasileira de Imunização é que todos sejam imunizados. As crianças também, menores de 5 anos, têm a liberação para receber a vacina de influenza, que não contém apenas o vírus H1N1. Ele contém o H1N1, que foi o pandêmico, o H3N2 e um subtipo B. Então, essa vacina, a do SUS, por exemplo, já contempla esses 3 subtipos, sempre contemplou. Doutora, eu vou aproveitar que a senhora está aqui, eu não posso deixar de comentar, já que a senhora trabalha aí com infectologia, é sobre essa questão do sarampo. Parece que ele já tinha se extinguido do país e agora está voltando. O que foi que aconteceu? É por conta da Covid? Realmente é uma tragédia anunciada. Na verdade, em 2016, nós tínhamos um certificado de erradicação do sarampo no Brasil. Mas com a baixa cobertura vacinal, nós estamos tendo surtos em todos os estados do Brasil
E em 2017, 2018, nós tivemos uma quantidade significativa de casos em São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil. Isso se deve unicamente à baixa cobertura vacinal. Então, para que a gente erradique uma doença imunoprevenível, nós precisamos ter pelo menos mais de 90% de cobertura vacinal. Isso em crianças, em adultos jovens, em adultos, porque se um vírus extremamente transmissível, como o sarampo, está ainda entre nós, quanto mais pessoas suscetíveis nós tivermos, maior número de casos e transmissão nós teremos. Isso Doutor, acontece, desculpe, isso não, acontece com o sarampo, mas está novamente acontecendo com outras doenças que nós temos vacinas há muitos anos. e o sarampo, doutora, ele é letal? O sarampo é uma infecção viral também, respiratória, que em crianças ele pode ter sim uma letalidade. Não é uma letalidade 100% dos casos, é uma porcentagem menor. Mas em crianças que já têm algum fator de risco ou em adultos, esses casos eles podem se tornar mais graves, com pneumonia viral, com um quadro neurológico de meningite ou até com um quadro neurológico posterior grave. Então, precisamos sim prevenir, não só pela capacidade de causar uma doença com consequências graves, mas em alguns casos até com risco de morte. É uma situação assim difícil de lidar, porque as pessoas ficaram muito apavoradas com a questão da Covid, que começou em 2019 e foi para 2020, e todo mundo ficou muito trancado, e as pessoas ficavam com medo de ir até postos de saúde para se vacinarem e vacinar as suas crianças, né? E essa questão da vacinação em criança, doutora, também tem diminuído? As pequenininhas, os bebês? Sim, isso já é uma tendência não só da pandemia. Há 5 anos atrás, nós já alertávamos para a baixa cobertura vacinal da população pediátrica no Brasil. Então, é muito relevante que agora as pessoas atualizem a caderneta vacinal de suas crianças, mas também dos adultos jovens, adolescentes, e os adultos aproveitem, já que vão receber, por exemplo, a vacina de Covid, para já checar quais outras vacinas do calendário vacinal estão em falta, para que a gente não volte a ter doenças que nós já erradicamos há algum tempo. É bem interessante isso, que eu vi um filme outro dia de um médico, de uma mãe que era assim meio riponga, falando que não ia vacinar o seu bebê porque ela tomava o leite materno. Aí o médico explicou, olha, essa proteção é até 6 meses, depois tem que vacinar sim. Ela disse, não, eu não quero que as empresas farmacêuticas fiquem ricas, milionárias, isso não vai ser comigo que vai acontecer. Ele falou, pois é, essas empresas ficam milionárias sim, mas elas defendem e protegem seu filho. É isso aí, doutora. Obrigada pela participação.